que a Tua palavra venha adentrar, Senhor, e venha modificar, Senhor, a nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor, venha ficar guardada em nossos corações, Senhor. Pai querido, que essa escola dominical, Senhor, possa trazer conhecimento para o Teu povo. Que o Teu povo possa se despertar, Senhor, pelo interesse da Tua palavra, o interesse do Teu Evangelho, Senhor, o interesse de adquirir conhecimento da Tua palavra dia após dia, Senhor. Que isso venha a ser movido em nós, Senhor, espontâneo, Senhor. Que nada aqui venha a ser por força ou por violência, Senhor. Mas que o Teu Espírito, Senhor, venha produzir em nós, Senhor, o desejo, o ânimo, Senhor, a vontade. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada vez mais, Senhor, essa escola dominical. Hoje nós estamos em um número, que esse número possa ser crescente, Senhor. Pai querido, que cada domingo aqui, Senhor, venha estar mais gente aqui, Senhor, mais alunos, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a direção desta igreja, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, dando o desejo deles de passar o conhecimento para a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aqui? É importante a gente na escola dominical estar com a Bíblia, que é a ferramenta principal aqui para nós estarmos aprendendo. Vamos dar sequência na aula que foi iniciada no domingo anterior, que é a lição de número 3, o preparo do rei. Pastor Edivandes, o assunto é muito rico e o pastor só trouxe uma introdução daquele que foi usado para preparar o ministério, ou seja, antecipar o ministério de Cristo, né? A aula passada, quem esteve aqui, o pastor Edivandes estava falando, trouxe uma introdução acerca do ministério e da vida de João Batista. E nós aprendemos acerca das características de João Batista, né? Que ele foi o arauto, né? Isso baseado em Mateus capítulo 3. Essa lição que nós estamos estudando, ela é baseada em Mateus capítulo 3 e 4. Nós estudamos uma parte do 3, quase finalizamos o 3, e hoje nós vamos terminar essa parte que faltou e iniciar capítulo 4 e vamos em frente. Domingo passado nós aprendemos que Jesus encarnou e sofreu por causa de que Jesus não se encarnou e sofreu por causa de coisas, mas por causa de pessoas, né? Então tudo aconteceu por causa da tua vida, por causa da minha vida, por causa das pessoas, né? Aprendemos também que João Batista, ele foi o arauto, o anunciador, né? Ele veio anunciar aquele que havia de vir para salvar o mundo, para livrar o mundo do pecado, né? Que ele estava anunciando o Messias. Havia profecias no Antigo Testamento que antes do Messias se manifestar, antes do dia do Senhor, né? Que a Bíblia também relaciona isso como o grande dia do Senhor, o dia do Senhor, estava falando, havia de vir primeiro um profeta para anunciar. E nós aprendemos na aula passada que Deus, por causa da incredulidade e a desobediência do povo, Deus se calou durante aproximadamente quantos anos? Quem esteve aqui na aula passada? Quantos anos foi o período que Deus se calou no Antigo Testamento até Deus voltar a falar com o seu povo? 400 anos, né? Deus se cala, Deus não manifesta mais por causa da desobediência do seu povo. Deus se cansou do seu povo e Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. E havia uma profecia que antes do Messias vir, tinha que ter um anunciador, um profeta, e Deus levanta um profeta com as mesmas características de Elias, que também era uma profecia que havia,
que esse profeta ele tinha as características de Elias. No estudo da aula passada também nós aprendemos sobre o estilo de vida de João Batista, a sua popularidade, né? A sua pregação. Qual foi o tema central da pregação de João Batista? Quem lembra da aula passada? O tema principal. Arrependimento. Arrependimento. O tema principal da pregação de João Batista foi arrependimento. O ministério de João Batista foi um ministério curto. Ele havia de vir para anunciar aquele que vinha de vir e ia salvar o mundo. E ele fala que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dos pés daquele que havia de vir, né? A tamanho da grandeza desse que ele estava anunciando, né? Aí ele fala também e esse tema, irmãos, arrependimento, é o tema principal para a igreja entrar nos céus, para o cristão convertido entrar nos céus. Tem que haver arrependimento. Se a palavra de Deus não produzir isso em nós, se Cristo não produzir isso em nós, nós não entramos no céu, porque eu tenho que arrepender das minhas falhas, né? O que confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário haver arrependimento. Só que essa não é só o tema central da mensagem de João Batista, mas a mensagem de Cristo e a mensagem da igreja, os apóstolos. E ontem eu estava fazendo um estudo só sobre esse tema aqui. Nós ficaríamos 1 ou 2 aulas só falando acerca de arrependimento, do tema central da igreja acerca do arrependimento. Tem que ter em nós desejo. A igreja tem que pregar a mensagem que vai trazer o desejo do arrependimento, porque o evangelho ele traz isso. Ele traz uma mudança. E arrependimento quer dizer isso, é mudança de mente, né? Jesus no Sermão do Monte ele fala: e o que rouba não rouba mais, né? Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que praticava a maldade que não pratique mais, né? Então arrependimento quer dizer mudança de mente, né? Mudança de sentimento, de comportamento. E é isso que o evangelho genuíno traz em nossas vidas. Porque quando nós ouvimos uma mensagem vinda dos céus, e nós que somos pecadores, e todas as manhãs nós pecamos, todos os dias nós caímos, porque nós somos pecadores, só que nós temos uma misericórdia sobre nossas vidas, que nós arrependemos, e a graça é sobre a nossa vida, e esse mal que você cometeu é apagado pelo sangue de Cristo. Mas eu tenho que arrepender. Eu não tenho que me acostumar com as práticas pecaminosas da minha vida. Eu não tenho que acostumar com pecadinho, porque vai juntando pecadinho, daí a pouco o pecadinho é tão comum na minha vida que eu já não é mais pecadinho, é pecadão. Então, não é que tem tamanho de pecado, só para trazer uma conjuntura, mas assim, eu tenho que arrepender das minhas falhas. E arrependimento, eu erro e paro e tento não errar mais, eu tenho que me incomodar com aquilo. A popularidade de João Batista, né? A quem ele pregava e por quem ele pregava, né? A sua popularidade é acerca do batismo, né? A Bíblia fala de 2 batismos, né? O batismo de arrependimento, esse é o batismo de João Batista, né? E o batismo de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. A Bíblia vai relatar acerca desses 2 batismos, né? A igreja teve um evento com Paulo,
e Paulo chega num lugar e as pessoas... Paulo começa a falar das graças de Deus e aquelas pessoas não estavam compreendendo. E Paulo, vem cá, mas vocês foram batizados em nome de quem? Qual foi o batismo seu? Ah, o batismo de João. Ah, o de João. Então eu vou falar do batismo de Cristo, né, que é o batismo sobre o Espírito Santo. Quando Paulo começa, levanta as suas mãos, está no capítulo 19 de Atos, e aquelas pessoas, elas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus e começam a falar em línguas e profetizar. Então, existe esses dois tipos de batismo, mas todos os batismos é em Cristo Jesus, seja ele para arrependimento ou o batismo do Espírito Santo. Não é que eu sendo batizado pelo Espírito Santo que eu vou entrar no céu por causa disso, não. Eu vou entrar no céu porque o sangue foi derramado na cruz, e a partir do momento que eu tive contato com o Evangelho, eu me arrependi dos meus pecados, confessei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir daquele dia eu decidi viver no caminho, obedecendo, buscando ser fiel ao Senhor, pedindo a sua misericórdia e abdicando, ou sendo abstendo do mal e do pecado que esse mundo nos oferece. É assim que nós vamos chegar nos céus. Amém? E por fim, na verdade, vamos dar continuidade agora sobre o batismo do rei, né? Foi até onde o pastor Edivandes foi. Alguém mais aqui tem a revistinha? Essa revistinha? Essa revistinha aqui, irmãos, se os irmãos quiserem adquirir, na Rocha Eterna tem ela. Você pede lá a revistinha Estudos Bíblicos, Evangelho de Mateus, capítulo 1 ao 13. Eles vão R$ 9,90 essa revistinha. É muito bom para os irmãos estar acompanhando aqui na hora da aula e também estudar em casa, né, para chegar com bastante dúvidas aqui. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou tiver alguma coisa para acrescentar, só levantar as mãos, eu levo o microfone e os irmãos dão a sua opinião. O batismo do rei, capítulo 3 de Mateus, versículo 13 ao 17. O batismo é uma das ordenanças que Cristo deu à sua igreja. Em Mateus, vamos abrir Mateus capítulo 28, versículo 19. Por que Cristo... Engraçado que o batismo de João era um batismo para arrependimento. Mas Jesus, ele não tinha pecado. E por que Jesus batizou? Alguém sabe me dizer? Servir de exemplo. Nele, tudo que Jesus, irmãos, pregou, ele viveu. Tudo que Cristo pregou, ele vivenciou na carne, como homem, como ser humano. Ele, em momento algum, Cristo usurpou, quis usar o jeitinho brasileiro, porque Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas, momento algum, ele usou da sua divindade para se sair na vantagem de qualquer coisa. Não, ele suporta tudo na carne. Quem encontrou Mateus 28, 19, quem pode ler? Lê aqui, Rafael. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Cristo, ele foi batizado, e essa é uma ordenança para a igreja, para que a igreja vai, faça discípulos e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele ordenou, ele praticou. Jesus dirigiu-se a João e pediu que ele batizasse.
mas o batismo de João ligava-se ao arrependimento. Mas Jesus nunca pecou, não tinha do que se arrepender. Por isso João estranhou. Foi o que João replicou com ele. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Está no versículo 13 de Mateus, do capítulo 3. E ele se reconhecia indigno de batizar o Filho de Deus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu: João e Jesus estão realizando a vontade do Pai. A expressão cumprir toda a justiça indica a determinação e prontidão de Jesus para realizar a tarefa que lhe foi dada para realizar. Voltando um pouquinho atrás, quando eu estava falando acerca do batismo de João e o batismo de Jesus, nesse final aqui do capítulo 3 de Mateus, fala que João veio para batizar com água, e Jesus depois fala, João fala que ele não ia batizar com água, mas no Espírito e com fogo, né? E muitas pessoas têm o entendimento que quando fala com fogo, é que é Espírito Santo, que é batismo no Espírito Santo, e não é. O batismo no Espírito Santo está falando acerca, destina-se aos que vão entrar no reino de Deus. E os que vão ser batizados com fogo é os que estão destinados, ou seja, os que estão no caminho mau, que estão destinados ao inferno. Fogo aqui, queimar a palha com fogo, um fogo que não se apaga, está falando de um fogo, o fogo do inferno. Que nós vamos, em várias partes na Bíblia, você vai falar algo relacionado ao inferno, e é isso. Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é relacionado ao reino dos céus. E fogo é relacionado ao inferno. Fogo, o símbolo de fogo aqui, nesse sentido da frase aqui, é juízo, né? Deus, aqueles que querem permanecer pecando, vivendo na prática do pecado, eles vão serem julgados, né? Vai vir um juízo sobre cada pessoa nesse mundo que rejeitou a mensagem de Cristo, que rejeitou o Evangelho de Cristo, rejeitou os ensinamentos de Cristo, mesmo conhecendo os seus ensinamentos, o rejeitaram. Então essas pessoas vão serem julgadas, vão vir um juízo sobre a vida de cada ser humano, não seja ele grande ou pequeno, seja ele forte ou fraco, seja ele crente ou não crente. Aquele que não deixar a prática do pecado, vai vir esse fogo sobre a vida dessas pessoas. Qual o significado teológico do batismo de Jesus? Quando Jesus é batizado, algo sobrenatural acontece. Alguém pode dizer aqui que algo sobrenatural é esse que acontece após o momento que Jesus é batizado? Veio a pomba e pousa sobre ele, e o pai declara lá do céu: o céu se abre e Deus fala: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Exatamente. Acontece esse evento. E algo sobrenatural acontece. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O céu se abre e o Espírito Santo vem como uma pomba e repousa sobre o Senhor e o enche do seu Espírito, né? Aí dá início ao ministério de Jesus.
esse evento, quantas pessoas, eu mesmo já questionei várias vezes, mas por que essa semana eu estava falando para o meu gerente acerca de Jesus, e ele fazendo vários questionamentos, e ele questionou, e muitas pessoas questionam, mas por que Jesus, só depois do batismo é que ele vai fazer, e antes, o que ele fazia? Antes ainda não era o seu ministério. O ministério do Senhor se dá aqui neste momento, mesmo ele sendo 100% Deus, não era a hora, ele obedeceu o tempo certinho. E tem uma coisa, irmãos, que é a chave, para gerar chave na vida do homem e da mulher, chama-se obediência. Você obedecer o tempo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus em sua vida. Jesus e João fizeram tudo por intermédio do Espírito Santo de Deus. No momento certinho as coisas aconteceram. Antes desse tempo ninguém conhecia Jesus. Ele era uma pessoa comum. Ele era um carpinteiro. Ele vivia fazendo as suas tarefas em Nazaré, na sua cidade lá, trabalhando como uma pessoa normal. Mas quando chegou o momento certo, João vinha do deserto, o Espírito de Deus levanta João anuncia a vinda do rei, né? Começa a pregar e começa a batizar as pessoas ali acerca do arrependimento. E aí vem um e João fala, quando João está falando, olha, vai vir um que eu não sou digno nem desatar as correias de suas sandálias. Esse é quem vai salvar vocês. Quando pensa que não, Jesus é batizado ali, o céu se abre, né? Há uma manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o ministério, e o Espírito Santo de Deus enche Jesus, e o ministério do Senhor se inicia ali. Após ser batizado, Jesus saiu logo da água e houve uma manifestação da Trindade. Os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele, em forma de pomba. O Pai bradou do céu: este é meu Filho amado, por quem me comprazo. Versículo 17, capítulo 3 de Mateus. Duas mensagens importantes. O batismo acompanhado dessa manifestação espiritual é a inauguração pública do seu ministério, né? Inauguração pública porque as pessoas que estavam ali presenciaram, né, aquele evento. Então dali Jesus, as pessoas já começam a testemunhar que Cristo é o Messias, o enviado de Deus, para cumprir aquilo que estava na palavra de Deus. Abra Marcos capítulo 1, versículo 10. E outra pessoa abre também Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33 e 34. E outro abra Lucas 4, 1. João capítulo 1, versículo 33 e 34. Quem encontrou Marcos? Marcos 1, 10. E logo quando saía da água, viu os céus se abriram, e o Espírito a qual a pomba a descer sobre ele. João capítulo 1, quem encontrou? Versículo 33, 34. João 1, 33. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu
E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Amém. E Lucas, agora para finalizar. Estou mais perto aqui. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, então esses eventos aconteceram, houve essas testemunhas e tudo isso aqui foi para dar início ao ministério de Cristo. Agora nós vamos entrar em outro assunto acerca das tentações do rei. Como eu disse no início, esse estudo está baseado no capítulo 3 de Mateus e capítulo 4. Finalizamos uma parte da lição que ficou domingo passado e vamos iniciar a segunda parte dessa lição. Eu convidaria os irmãos para abrir suas Bíblias no capítulo 4 de Mateus. Nesse primeiro momento vamos ler do versículo 1 ao 11. Pastor, pode ler, pastor? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Sim. A minha dúvida, irmão Bruno, que quando eu fui batizado, quando a pessoa é batizada nas águas, né, ali fala que ela se transforma uma nova criatura, né? E você vê muitas pessoas sendo batizadas e volta para o mundo novamente. Por que eu quero tirar essa dúvida? Em relação à diferença do batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, né? Eu queria ver com o senhor. Eu batizei nas águas e houve uma transformação na minha vida. Na verdade, quando eu aceitei Jesus, houve uma transformação na minha vida, né? E o batismo no Espírito é aquele que você vê a pessoa recebendo a presença do Espírito Santo através de língua, falar em línguas, que chora, ou é quando acontece a transformação? O senhor está perguntando se o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas e profetiza, ou é quando há a transformação? Vamos lá, é um assunto bem delicado, né? Particularmente, eu acredito que o batismo no Espírito Santo, de fato, na vida da pessoa, ela muda o comportamento da pessoa, igual o irmão falou. Mas a Bíblia
vai falar acerca do batismo no Espírito Santo, como eu citei em Atos capítulo 19, que o que testificou que aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, que elas começaram a profetizar e falar em língua, né? Tem pessoas que são batizadas, eu acredito que quando você de fato se converte de verdade, esse batismo no Espírito Santo acontece na sua vida, porque você se converteu de verdade. Quem que nos converte? Quem que faz a transformação na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Do que adianta a pessoa profetizar lá, quando ela descer ela descer do altar e não mudar nada na vida dela? Por exemplo, ser um péssimo esposo, um péssimo filho, um péssimo pai, uma pessoa desonesta. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje, isso está muito delicado, esse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas agem da emoção, e às vezes elas nunca nem foram batizadas no Espírito Santo, só que por fora todos estão enxergando, vê aquela cena, aquele movimento e acha que aquilo é ação do Espírito Santo, porque está faltando discernimento no povo de Deus. Porque o que testifica, lembra que a gente passou aqui uns 2 meses estudando acerca do fruto do Espírito? O que testifica que nós somos cheios do Espírito é se os nossos frutos são fruto do Espírito, né? Estão arraigados ali. Hoje, já na época lá do início da igreja, o que testificava era a pessoa profetizar e falar em línguas. Hoje, para nós, a gente que busca o discernimento no Senhor, isso já não é mais. Eu não identifico uma pessoa, se ela é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, porque ela fala em língua, porque ela profetiza. Eu vejo se os frutos dela condiz com o fruto do Espírito Santo. Isso é que vai diferenciar os bodes das ovelhas, né? Se Cristo está em mim, os meus frutos têm que ser os mesmos frutos de Cristo. O meu aroma tem que ser o mesmo aroma de Cristo. Amém? Tirou a dúvida do irmão? Esse assunto aí, irmão, é muito bom. Pode perguntar mesmo, mas é bom que esclareça, porque assim, hoje as pessoas querem. A gente vê o evangelho hoje ele está banalizado, né? A forma que está sendo pregada, a forma. Todo dia nasce um ponto de pregação na igreja, uma pessoa que se converteu há 2 dias atrás, ela já começa, e porque ela fala em língua, e porque ela pula, às vezes aquilo está vindo só da carne, não tem nada do Espírito Santo, e as pessoas leigas não conhecem e acompanham aquele movimento, e aí, irmãos, há destruição na vida familiar, financeira, um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa, por não ter conhecimento, seguiu aquele caminho, porque foi discípulo daquele outro ali, mas aquele nunca nem ouve. E isso está falando aí, irmão Bruno, é sério mesmo. Estive numa igreja esses dias e até que a minha sogra estava até falando, eu não vou cair, né? Que ela via muitas pessoas ali caindo, muitas pessoas gritando, assim, e eu não sinto essas coisas, entendeu? É por isso que eu estou querendo tirar essa dúvida, né? Assim, será se eu não estou agindo conforme fala a palavra de Deus? Porque eu não sinto essas coisas assim, sabe? E o que eu acho que acontece mesmo é a emoção, né? Que vem através de um louvor, de uma ministração, né? E a pessoa se emociona e ali acha que está com a presença do Espírito Santo, né? Porque o mesmo... A minha sogra estava lá, eu não vou cair. O pastor colocou na cabeça dela, eu não vou cair, não foi amor. Então, assim, eu creio que seja isso mesmo, é muito pela emoção, né? Não que isso acontece com todos. Por isso que é importante a gente buscar o discernimento. Está faltando isso para a igreja hoje. E como que eu adquiro isso? Palavra, jejum e oração. Senhor, abre a minha mente, me dá discernimento, me dá entendimento das coisas espirituais. Paulo fala que os que são espirituais vão entender de quê? Das coisas espirituais. Os que são carnais só vão entender das coisas da carne, as coisas materiais, as coisas físicas. Mas assim, irmãos,
tudo com moderação, com equilíbrio, né? Também está faltando isso no nosso meio, no nosso povo. Não é o caso aqui da igreja, graças a Deus é uma igreja sadia, mas assim, a gente vê que está faltando isso, discernimento, está faltando sabedoria, um equilíbrio. E para não tomar tempo, não vai dar tempo de terminar a lição, eu sabia que não ia, porque ontem eu vi, o estudo é bem assim. A gente começa aqui agora, capítulo 4 de Mateus, do verso 1 a 11, que fala acerca da tentação, da tentação de Jesus, né? Jesus, ele foi, após o batismo, após a manifestação da Trindade, o ministério de Cristo inicia. E Cristo nos traz um ensinamento aqui. Isso aqui serve para cada um de nós aqui que tem ministério. E todos aqui que está aqui tem. Eu não canto, eu não prego, eu não tenho ministério. Tem ministério. Às vezes seu ministério é ajudar, é receber alguém ali na porta, é trabalhar na casa do Senhor de alguma forma, convidar alguém. Você tem um ministério. Acredite, você tem uma chamada de Deus sobre a tua vida. Descubra qual é o teu ministério. Mas ministério nenhum, ele é forte, ele se fortalece sem oração. Você vê, o Senhor, ele traz esse ensinamento para nós. Ele é batizado, a manifestação da Trindade acontece ali. O que o Espírito de Deus faz? Leva o Senhor para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E com isso, o Senhor, ele aprende algo aqui também. E nós vamos chegar nesse assunto. Pode falar. Queria fazer um comentário rapidinho aqui. É tão importante essa questão do tempo, que Jesus, ele veio preparado sendo Deus, né? Tinha todo o preparo, mas ele passou por um processo. Ele tem um texto que eu não sei bem onde que está escrito, que fala que ele crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, ele aprendeu, mesmo ele sabendo de tudo, ele aprendeu, ele teve aquele processo para depois ser batizado, para depois começar o seu ministério, né? Então, nas nossas vidas também tem que ser dessa forma. A gente tem que aprender. Me fez até lembrar acho que ano passado, eu fui num seminário e um pastor falou algo muito interessante. Ele falou que aquele que não senta para aprender, ele não está apto para levantar e ensinar. Então, a importância da gente aprender, da gente buscar conhecimento, para a gente poder fazer, né, seguir o nosso ministério. Sensacional, isso mesmo. E Jesus, a irmã entrou num assunto aqui, que a lição aborda isso aqui. Era Deus, 100% Deus, mas eu volto lá aquilo que eu falei atrás. Mas ele não usurpou disso. Ele viveu tudo na carne. Ele aprendeu até a obedecer na carne. Na carne ele aprende a obedecer com essas tentações. Se o Senhor, irmãos, foi tentado, e nós? Todos os dias nós somos tentados. Só que o Senhor venceu a tentação. Ele venceu na carne para que não venha nenhuma tentação, irmão Gilson e todos que aqui estão presentes, não venha nenhuma tentação sobre a nossa vida que nós não damos conta de suportar. Por Cristo, as tentações que vêm agora em nossa vida é somente aquilo que eu consigo carregar. Não vem algo sobre mim, não vem nenhum fardo que eu não consiga. Por causa disso, foi necessário que isso acontecesse, né? Quem pode abrir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual o propósito do Espírito? Jesus foi tentado para vencer a tentação. E nós, irmãos, somos tendenciosos. Quando eu leio esse texto, todas as vezes eu lembro disso, que nós somos tendenciosos às coisas da carne.
Só que tudo que é tendencioso para mim, ou que minha carne tende para aquilo, eu consigo abster, eu consigo renunciar. O desejo que vem sobre a minha vida, se eu cedo, é porque eu quero ceder, mas se eu quiser renunciar, eu dou conta de renunciar. Tudo que vem, todas as provações, eu escutei demais desde a mocidade, assim, não, mas para os jovens hoje é muito mais difícil. Mas a carga que é dada para o jovem é uma carga que o jovem dá conta de carregar. A carga que é dada para um adulto, o adulto dá conta também de carregar. O que está faltando, irmãos, é que o que está faltando em nós é fortalecer, enfraquecer a nossa carne. Porque o Espírito já é forte. É a carne que precisa ser enfraquecida. Né? Você vê que o diabo ele vai tentar a gente aquilo que a gente necessita. Jesus estava 40 dias de jejum. Ele tentou Jesus, a primeira coisa que ele tentou foi em quê? Transforma essas pedras, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E coma, pede para que os anjos transformem ela em pão, coma. Foi tentar na fome. Qual era a necessidade de Jesus naquela hora? Comida. Se você está jejuando, qual é a sua necessidade? Você já viu quando você faz um jejum, você chega no seu serviço, é o dia que tem um café da manhã para todo mundo. Quando você vai abster de algo, vai fazer um propósito, parece que só tem aquela coisa que você absteu. Porque o inimigo ele sabe aonde agir, aonde nos derrubar. E ele tentou Jesus de todas as formas, irmão. E Jesus veio mostrar para Satanás que pelo primeiro Adão houve a queda. O homem não aguentou a tentação, mas pelo segundo Adão ele venceu toda a tentação. Aleluias. Quem pode ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13? Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar as mesmas coisas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Amém. Esse é um texto, irmãos, para devocional ótimo demais, sabe? Ele chama a atenção, Paulo escreve ali, chamando a atenção acerca de quem está em pé, prestar atenção, tomar um cuidado para que o quê? Não venha cair. Não tem como você derrubar o que já está deitado. Vai derrubar o que está de pé. E há um cuidado. E é um cuidado de Deus sobre nós. Vai vir aquilo que eu dou conta de carregar. Mas eu tenho que ter cuidado. Mas eu também tenho que pedir o Senhor que, Senhor, me dá forças. Irmãos, e aqui está um assunto para finalizar. E na outra aula a gente dá continuidade. O cristão ele não pode pedir ao Senhor, Senhor, tira essa luta de mim. Senhor, tira esse fardo, eu não dou conta. Senhor quer te fazer vencedor. É você passando por essas provações, é que você vai crescer como cristão, como filho de Deus. Senhor, a oração tem que ser a seguinte: me dá força. Me dá força, Senhor, para vencer as tentações, para vencer essa luta, essa batalha diária, Senhor. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade na sua casa, no seu casamento, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho. Peça forças. O Senhor quer trabalhar lá onde Ele está colocando as mãos. Não pede para cessar. Pede para que o Senhor te dê força para você suportar toda a afronta, todo o peso, todo o sobrepeso,
toda angústia, pede ao Senhor para que você tenha força. Senhor, me dá força, eu quero vencer, Senhor. Senhor, não tire de mim as lutas e as batalhas. Faz de mim um soldado preparado, me dá condição, Senhor, para que eu vença. Irmãos, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Iniciamos aqui o capítulo 4, não vai dar para terminar, não vou, já estendemos, já são 10h15. Eu peço aos irmãos que ficam de pé. É importante, irmãos, estarmos aqui nesta manhã. Eu sei que o frio, eu mesmo passei de sexta para sábado, cheguei em casa às 5 horas da manhã, meu irmão estava na UPA, e ontem eu não consegui dormir. Eu sei que o sono vem, é muito pesado, a vontade de ficar no edredom é maior, porque a carne está forte. E a carne tem que ser enfraquecida. É importante que nós estejamos aqui, irmãos, com os corações abertos, para que nós possamos receber do Senhor. Então, outra coisa importante, traga a sua Bíblia. Tenha intimidade com esse livro aqui. Procure ter desejo de ler. Aqui tem palavras para tirar as angústias do seu coração, as incertezas, a insegurança, o medo. Está tudo aqui, ó. As palavras que vai gerar a chave. E você vai conseguir. Fecha teus olhos, coloca tuas mãos no coração. Eterno Deus, Pai bendito, eu te apresento o teu povo que veio esta manhã, Senhor, buscar a tua palavra, veio beber desta fonte, Senhor. Pai querido, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada irmão.